Antes de eu colocar em prática o que a exigência ambiental me solicita, eu coloco em prática a minha necessidade. Eu vou descobrir quais são as minhas necessidades ambientais para aquele empreendimento, para aquele CNPJ. E daí tudo tende a ser positivo, a ser controlado, a ter tranquilidade, a você não ter medo de uma fiscalização ambiental, ao seu cliente perceber que aquele trabalho que você fez foi realmente uma mudança de hábitos na empresa e de grande valor organizacional, até de lucratividade para a empresa. Partindo para a filosofia de trabalho do método M27, antes de eu colocar em prática o que a exigência ambiental me solicita, eu coloco em prática a minha necessidade. Eu vou descobrir quais são as minhas necessidades ambientais para aquele empreendimento, para aquele CNPJ. Então vamos lá. O primeiro passo que o método trabalha é o conhecimento dessas necessidades, seja ela de comunicação, seja ela de informação real mesmo dessa legislação em relação às águas residuais oleosas, né? Como ela trabalha com o comportamento das pessoas da área corporativa, da área de gestão, como lidam com essa parte da empresa. O segundo momento a gente trabalha a parte de estrutura da empresa. A gente faz tipo uma auditoria que faz com que o nosso cliente perceba como está sendo feito hoje na empresa dele, qual é a realidade da empresa dele, o que a empresa necessita e como deveria ser. No outro momento, a gente trabalha a parte comportamental das pessoas, a parte comportamental da gestão, do empresário, do comprador, né? Do chefe de oficina, de um mecânico, enfim, a parte comportamental é a base de tudo, né? Uma ação vai dar certa dependendo do comportamento das pessoas, da visão das pessoas, do conhecimento das pessoas em relação àquela área que está sendo trabalhada. No nosso caso, das águas residuais oleosas, é feito no método M27 esse trabalho de informação. A gente vai buscar essa base de dados dentro da empresa para poder saber onde estão as fragilidades e como nós vamos agir para transformar essas várias âncoras que existem dentro da empresa, que segura a naturalidade da operação da empresa de forma eficaz e que atrapalham, independente de ser aquele modelo antigo que a gente falou na última aula, na aula anterior, ou o próprio método M27. Então existe uma coerência de modelos de trabalho, de base de trabalho nos módulos, que um depende do outro. Essa aula que você está vendo aqui depende da aula anterior, porque você vai ter a oportunidade de poder comparar onde realmente o processo funciona e onde não funciona. O porquê que isso acontece, como isso acontece. Você vai ver a realidade de que isso é verdadeiro, que eu estou falando. Então, no método M27, nós trabalhamos primeiramente essa parte de conhecimento, depois uma inspeção da realidade da empresa, como anda realmente a empresa, para poder definir as necessidades iniciais de operação, a parte comportamental, depois vem a montagem do quebra-cabeça.
a gente encontrou isso, isso e isso, e isso, dessa forma, vai para esse caminho. Aqui está a excelência ambiental, a idoneidade ambiental da empresa positiva. E aqui está onde a empresa está. Então, aqui a gente vai, nesse momento, a gente vai direcionar a empresa para o caminho certo dela. Não é a questão de, não, você vai ter que fazer essa parte ambiental. Não, você vai se organizar naturalmente para que possa, naturalmente também, seguir as exigências ambientais. Então, nesse processo, você monta toda a estrutura da empresa. A estratégia que a gente vai ter como base para poder desenvolver o restante do trabalho. Depois desse passo, você vai ter a oportunidade de avaliar como é o controle do sistema de separação de água e óleo, da forma como é usada até hoje e da forma controlada que o método M27 trabalha. Da forma que eu desenvolvi, que eu fui trabalhando no decorrer desses 14 anos e onde eu encontrei os problemas e quebrei a minha cabeça, fiz testes, gastei dinheiro, fiz tudo para poder chegar a um método que eu desenvolvi para dar essa tranquilidade nas empresas que compraram essa minha solução. A partir daí, você entendendo essa questão de controle dos equipamentos, você vai aprender a desenvolver o seu próprio controle dessa caixa separadora, de forma que ela trabalhe provocando a curiosidade de toda a equipe, de todos os colaboradores, e fazendo com que esses próprios colaboradores comecem a se comportar como os fiscais ambientais dentro da empresa. Se você tem um fiscal ambiental ou dois que chega na sua empresa para poder procurar os problemas, você vai ter, vamos supor que uma empresa tenha 100 funcionários, você vai ter 100 fiscais naturalmente trabalhando ali no dia a dia, para que aqueles problemas que a fiscalização ambiental quer achar sejam praticamente eliminados. Lógico que vai acontecer uma coisa e outra. Um fiscal ambiental, um engenheiro ambiental, eles estudam a área ambiental e em muitos casos vai precisar de uma orientação em relação a determinado assunto ali da oficina, enfim, que vão somar para a organização ambiental da empresa. Deixa de ser uma punição para uma condição de melhoria da empresa, sem necessariamente precisar de uma multa, né, financeira. E aí, você colocando em prática essa questão do equipamento controlado, vem a parte do controle documental, do controle de gestão, né, do comportamento das pessoas, naturalmente, porque você já vem formando a sua base, a sua essência ambiental para aquela necessidade do CNPJ. Tá bom? Você vai fazer com que as pessoas participem, mesmo que indiretamente, da construção daquela solução ambiental para aquele empreendimento, para aquela concessionária de veículos, para aquela indústria, para aquela área ali. Né? Você vai conhecer realmente o que abrange, né, o controle ambiental da empresa. E daí tudo tende a ser positivo, a ser controlado, a ter tranquilidade, a você não ter medo de uma fiscalização ambiental, ao seu cliente perceber que aquele trabalho que você fez foi realmente uma mudança de hábitos na empresa e de grande valor organizacional, até de lucratividade para a empresa. Você vai ter a oportunidade, dentro do método M27, a perceber os seus custos ocultos. Um custo que não foi provisionado, né? E que está sendo... Você tem um lucro aqui vindo, vendendo uma coisa e outra, vai vendendo, capitalizando a empresa, mas por outro lado, a parte de custos operacionais está vazando mais do que seria comum.
Tá bom? Então, esse é o método M27. Fazer com que o empreendimento se blinde, né, com o seu controle ambiental.